Alô, você, caro aluno do Farias Brito, você da plataforma online em todo o Brasil, você das escolas conveniadas, daqui a pouquinho fica ligadaço, programaço do Farias Brito, língua portuguesa, língua inglesa e língua espanhola para o seu sucesso e deleite no Enem que se avizinha. Fica ligado! Aí você, estamos aqui nos estúdios da FBTV, mais uma vez com esse programa já consagrado em todo o Brasil de educação e cultura, levando para você as informações, as dicas mais precisas para o seu sucesso nos mais diversos vestibulares do Brasil, desta feita tendo em vista o Enem. Conosco nos estúdios da FBTV, três grandes mestres, três feras do Farias Brito. O professor Souza Nunes, a professora Ana Paula e o professor Ademar. Os três, o trio, vão detonar para você o sucesso do Enem que se avizinha. Professora Ana Paula, seu cordial boa noite. Seja bem-vinda ao nosso programa. Tudo bom, Ana Paula? Boa noite. É sempre um prazer estar aqui na véspera da prova de domingo. Vamos aqui apenas dar algumas dicas, sabendo na excelente preparação que nós já fizemos com os nossos alunos e apenas falar de algumas dicas mais importantes. E é sempre um prazer estar aqui ao lado dos meus colegas da língua portuguesa, da língua inglesa e, com certeza, a prova de espanhol, mais uma vez, será um grande sucesso. Ok. Professor Souza Nunes, que bom revê-lo novamente, ok? Seja bem-vindo ao nosso programa. Tudo bom, Souza? Tudo ótimo, Tadeu. Tudo bacana, maravilhoso. Esta noite vai ser maravilhosa porque vamos dar dicas fundamentais para você, caro vestibulando, iluminar a sua prova do domingo, né? Você que dedicou todo este ano, né, a fazer uma prova maravilhosa, sem dúvida vai ter o ponto de culminância, né, para que o domingo seja realmente um dia iluminado, com conhecimento e com muito êxito. Então, boa noite a todos vocês, a moçada aqui que está conosco, Ademar e Ana Paula. Ok, professor Ademar, esse querido professor tão eclético que essa semana participou de um projeto fantástico do Farias Brito, que é o Som da História. Ademar, seja bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem, Ademar? Obrigado, Arthur. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Aqui é um enorme prazer estar aqui com vocês hoje à noite. E, claro, estar entre esses mestres aqui. Eu fico aqui sentadinho só aprendendo, né? Fico olhando aqui, vendo aqui as dicas, como é que eles fazem para eu também tentar fazer. E aqui é na direção do Tadeu, tudo vai ficando muito mais tranquilo. E a gente vai fazer esse programa hoje à noite aí só para a gente finalizar, né? Colocar as cerejas nos bolos aí, né? Nos cerejas nos bolos de vocês, porque a gente sabe que vocês vêm se preparando ao longo de todo esse ano, incansavelmente, e tem muito conhecimento adquirido, tem muita prática ao longo de todo esse período, então eu sei que vai ser bom demais. É bom demais estar aqui. Galera, é o seguinte, como já é consagrado, já é conhecido, é tradicional, nós temos a pergunta da noite, a questão da noite. Se liga, eu vou falar agora e você vai enviar-nos pelo WhatsApp a resposta. Não se esqueça de colocar o seu nome, a escola que você estuda, ok? E a cidade que você mora, tá bom? Vamos lá, olha a pergunta. Nós queremos saber qual poeta, autor de Os Lusíadas, tem seu 5º centenário de nascimento celebrado este ano. Vou repetir. Qual poeta, autor de Os Lusíadas, tem seu 5º centenário de nascimento celebrado este ano? 85982-211-7203 é o zap da sua participação. O professor Souza Nunes já conversa com vocês, já detona para você o sucesso na prova do Enem que se avizinha. Olá, moçada maravilhosa, temos uma questão maravilhosa para vocês, uma questão que trabalha a imagem, né? Veja aí no alvo o título do texto, que é um apelo sonoro, no alvo, algo desse tipo. E a imagem, quer dizer, e a informação está em forma de espiral, né? Simbolizando aí um alvo. Foco e fé. Afaste-se, aliás, visualize o alvo. Afaste de tudo que possa distraí-lo ou mesmo desencorajá-lo. Mantenha a sua mente em equilíbrio. Repita, é meu. Eis o texto, portanto, escrito numa forma que faz lembrar a poesia concreta dos anos 50 ali, dos irmãos Campos e Décio Pinhatari.
né? Então você já deve lembrar aí do concretismo, né? Quando a imagem, a palavra, tenta imitar a imagem que ela provoca, né? Nesse poema, o sujeito poético, portanto, o autor, né, do texto, utiliza, além da aliteração, alguns neologismos. O que é a aliteração? Repetição do mesmo som consonantal. Assonância, repetição da mesma vogal. Nós não temos assonância, repetição da mesma consoante, nem temos a aliteração, nem temos a assonância. Nem repetição da vogal, assonância, nem aliteração, repetição do mesmo som consonantal, né? O rato roeu a roupa do rei de Roma, né? Repetindo o R aí, seria uma aliteração, né? É muito utilizado no simbolismo, né? Principalmente para promover essa musicalidade, a sonoridade. Não é o caso aqui do texto no alvo que ora examinamos. B. Também não há neologismo, nenhuma palavra nova criada aí. A novidade é a mensagem ser apresentada em forma de espiral, imitando aí um alvo, né? Bem, a seta e o alvo. B. Decompõe vocábulos em busca de efeitos semânticos. Se você observar bem, nenhum vocábulo é decomposto, é dividido nas suas partes mínimas, nos seus radicais. Então, as palavras mantêm a integridade do seu radical, do seu vocábulo. Então, não há aí decomposição, como os irmãos Campos e Décio Pinhatari faziam muito bem, né, para atingir o seu objetivo. No caso aqui, nós temos as palavras imitando, né, o que elas significam, né? Há uma sugestão aí visual pela forma como a mensagem é escrita. Falso, portanto, o item B. Trabalha com palavras associadas à imagem. Nós temos a imagem de um alvo e uma seta também, né, para reforçar a imagem, quer dizer, a mensagem que se quer transmitir. Ao mesmo tempo, ao som. Mas onde é que está o som, professor, aí? O ponto de exclamação no alvo representa um grito, um eco, que certamente é o título, como um mantra, desse tipo de discurso que faz lembrar o discurso de Coach e outros mais que predominam nesse século XXI. Bem, ainda temos, portanto, a letra C, trabalha palavras associadas à imagem e ao som. O som da palavra no alvo, como que fosse um grito de mantra. E a imagem, a imagética, aí, resultado das palavras em círculo, simbolizando o alvo e a seta também. Letra D, apresenta só uma possibilidade de leitura em função da lógica? Não. Há várias possibilidades de leitura aí, até porque a imagem em círculo, você pode começar pelo centro, pela periferia, começar pela seta, é o leitor que vai muito bem escolher o caminho da leitura. E a letra E, apela para a polissemia. Polissemia é a propriedade que tem um vocábulo de apresentar mais de um significado. As palavras aí estão no seu significado próprio, né, literal. Alvo significa, portanto, o que significa no dicionário. Há, portanto, um predomínio da linguagem conforme o dicionário, linguagem literal, não há polissemia. E para a exclusão de pronomes e de conjunções, não se exclui pronome, tem um meu aí no centro, por exemplo, e tem a conjunção ou aí na periferia, logo há pronomes e há conjunção. A resposta, letra C de casa, né? Respondendo aí a questão C de casa. Ok, brilhante resolução. E você em casa, você em todo o Brasil, que está no mundo, marcando aí na questão primeira dessa noite, brilhantemente resolvida, comentada pelo professor Souza Nunes, o item C de casa. Gente, 89 anos o Farias Brito completou esse ano, o próximo ano é 90 anos. Olha que vídeo bacana, olha que BT massa. Fica com esse BT, galera, para vocês. Farias Brito, 89 anos. Depois do 8, veio o 9.
Depois de 1935, vieram 89 anos. Depois do curso preparatório ao exame de admissão, veio o Ginásio Farias Brito, na Rua Barão do Rio Branco. Depois, o Colégio Farias Brito e, em seguida, a faculdade. Depois, Centro Universitário na Avenida Farias Brito. E vieram a FB+, o Instituto Farias Brito, a FB Ideias, o Sistema Farias Brito, que atende colégios em todo o Brasil, o FB Online e a FBJ Turismo. Hoje, são 7 núcleos com 25 prédios. Depois do 8, vem o 9. Farias Brito, 89 anos, com um sucesso após o outro. Beleza, 89 anos. Agora o Ademar detona o inglês para vocês do seu sucesso. Vai lá, Ademar. Beleza, tudo tranquilo aí? A gente vai dar uma olhadinha aqui na questão de número 5. E essa é uma questão, como vocês podem observar aí no material, da competência 2, né, que é a única competência que nós temos para a língua inglesa, e a habilidade número 5, tá? E a habilidade número 5, ela versa exatamente sobre como os vocábulos ou as expressões, elas aparecem dentro de um texto e qual a função que elas desempenham dentro desse texto, né? Então, todo tipo de questão que envolve a habilidade 5, ela tem esse tipo de comando, ó, se você observar aqui embaixo, ele fala, ó, a expressão come up with foi utilizada para. Então, não é simplesmente traduzir a expressão, é entender qual é a função dessa expressão ou do vocabulário em particular dentro do texto, o que ela remete, né? Então, por exemplo, a expressão come up with, ela pode ter várias traduções, como pensar, criar, propor, descobrir, apresentar, dentre outras expressões, né? Dentre outras possibilidades de tradução, tá? Imaginar, conceber. Então, nesse caso, a gente vai precisar olhar para o texto e tentar entender qual a função dessa expressão dentro desse contexto, tá bom? Então, aqui o título para a gente, The New Phone Call Etiquette, Text First and Never Leave a Voicemail. Então, a nova regra, a nova etiqueta, né, para as chamadas telefônicas. E aí ele diz, né, como você deve proceder. Então, text first, mande primeiro uma mensagem de texto. Never leave a voicemail, não deixe mais aquela mensagem gigantesca ali na caixa de mensagem da pessoa, né? Naquela caixa de chamada de voz que fica ali gravado. Olha só que interessante, né? Nós que somos mileniais, né? A gente teve ali o contato com o telefone, a gente presenciou o advento da internet, a gente tinha um outro tipo de relação com esse tipo de dispositivo. Entretanto, hoje a juventude, a nova geração, a que sucedeu a nós, que sucede a nós, que vem logo imediatamente após, eles têm um novo tipo de abordagem em relação a chamadas telefônicas, né? Essa geração detesta atender telefones, deixa um recado no WhatsApp, deixa uma mensagem de voz pequenininha ali que daqui a pouco eles resolvem responder no seu tempo. Então é mais ou menos isso que a gente tem aqui no texto, né? O primeiro parágrafo, por exemplo, ele vai falar que as chamadas telefônicas já têm estado entre nós, né, há cerca de 147 anos, o telefone, o iPhone, há 16 anos. Então, vai mostrando como é que acontece essa evolução, né? Observa que aqui ele está falando, ó, when it's okay to leave voicemails, quando é que está ok deixar uma mensagem de voz, né, para a pessoa. E quando é ok ligar, aí ele dá a pergunta, né, can multiple times, call multiple times in a row, or take a call in public, né? Então, quando é que é aceitável ligar muitas vezes para as pessoas direto, né, assim uma vez atrás da outra, ou até mesmo atender uma ligação em público, né? Se você observar aqui no segundo parágrafo, ele está dizendo aí para a gente, ó, the phone norms also change quickly. As normas das chamadas telefônicas também mudam rapidamente, né? Causing some people to feel left behind, fazendo com que algumas pessoas sintam-se deixadas para trás, or confused, confusas, né?
Aí olha só que interessante. The unwritten rules of chatting on the phone differ widely between generations. Ou seja, as regras para conversar ao telefone, elas se diferem amplamente, né? Elas se diferem drasticamente, wildly, né? Wildly, entre as gerações, né? Levando, leading to misunderstandings and frustration on all sides. Então, uma pessoa espera uma coisa, a outra espera um outro tipo de comportamento, e isso acaba gerando esse misunderstanding, né? Esse problema na comunicação, tá? Só que onde é que essa palavra, o come up with, se encontra? Ela está exatamente aqui no nosso terceiro parágrafo, né? Olha aí. We spoke to an etiquette expert. Nós falamos com um expert em etiquetas, né? And people of all ages, e com pessoas de todas as idades, about their own phone pet peeves. Pet peeves é uma expressão que significa aborrecimento, coisas que deixam as pessoas chateadas. Então, quais são as coisas que ao falar ao telefone, que ao fazer ao telefone, deixam essas pessoas dessas idades chateadas, né? Então, foi pedido para esse expert, né, esse especialista em etiqueta, né, para to come up with the following guidance to help everyone navigate on phone calls in 2023. Então, foi pedido para ele criar, né, to come up with, o seguinte guia para ajudar todo mundo a navegar nas chamadas telefônicas em 2023. Então, conseguimos enquadrar ali, né, no parágrafo onde está a expressão e vamos ver qual é por que ela foi utilizada, né? Observa que come up with pode ter várias traduções, mas dentre elas a que mais se aplica dentro desse contexto seria criar. E é exatamente essa tradução que vai aparecer ali no nosso item correto. Então, a expressão foi utilizada para criar orientações sobre mudanças nas normas das chamadas telefônicas em 2023. As novas regras que não são escritas, como o texto bem falou, tá certo? O item B fala de explorar as razões pelas quais as chamadas telefônicas devem ser evitadas em público. Se você observar lá no início, ele simplesmente menciona que as pessoas têm a possibilidade de atender agora, né, falar em tempo real a qualquer momento, sem se preocupar por onde estão ligando, mas nós não temos aí a razão pela qual elas devem ser evitadas. A letra C fala de destacar a importância de seguir regras rigorosas ao fazer chamadas ao telefone. Isso também não está colocado de maneira nenhuma no nosso texto. Letra D, analisar problemas comuns relacionados ao uso de chamadas telefônicas entre gerações. Sim, existe uma menção a essa diferença das gerações, mas o texto não analisa esse problema em si, tá? E por fim, o item E, questionar o comportamento das pessoas que fazem chamadas telefônicas sem aviso prévio. O texto não tem essa função de questionar. Aliás, não o texto, a expressão come up with não vem essa função de questionar, certo? Então, sempre retome a expressão, visualize como ela se encaixa dentro do texto e aí você vai se aproximar cada vez mais da resposta correta. Beleza? Tranquilo? É isso aí. Quinta questão, item A. Valeu, Tadeu. Valeu. Quinta questão, A de aprovação, que vai rolar com você. Você, caro aluno do Farias Brito, você das escolas conveniadas, você da plataforma online em todo o Brasil, marcando aí língua inglesa, véspera, pertinho do Enem, o item A, brilhantemente conversado sobre o professor Ademar, sobre o assunto que com certeza vai ser abordado, se não for abordado assim, será abordado de outro jeito, mas você está sendo sabedor disso aí, isso é que é importante, ok? Esse agora é um VT muito bonitão, e a Ana Paula vai entrar em ação para conversar sobre a língua espanhola, ok? Lições para toda a vida. Farias Brito, lei do baby até a universidade. Se liga nessa aí, vai. Vai do bebê até o avô, vai do bebê até o avô. Antes da mamãe dar à luz, bebê tem baby blues. E quando nosso bebê faz o quê? Faz bico, faz FB, ding dong dum dum. E vem o FB abá, FB abé, FB cresce, 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 vai abrindo os braços, faz bem
e faz bonito. Cresce, 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 vai dando os passos, faz bem e faz bonito. É infinito, o pai que traz o filho traz o filho que traz o seu avô. Porque a vida não para de crescer e a gente não para de aprender. Farias Brito. Nossas lições são para toda a vida. A gente não para de aprender. Vai do bebê até o avô. Agora sim, vamos conversar sobre a língua de Picasso, de Salvador Dalí, de Pedro Almodóvar, de Madrid, de Barcelona, com a professora Ana Paula. Ana Paula, detona o espanhol para essa galera aí brilhar no Enem. Pronto, é com imenso prazer que nós vamos falar aqui da prova de espanhol. E a prova de espanhol, sempre eu centralizo e sempre falo da importância do vocabulário que é semelhante ao português. Geralmente eu escuto com muita frequência dos alunos, professora, mas eu posso encontrar algumas palavras que eu quero traduzir pela semelhança. Gente, olha, leia o texto com o seu espanhol. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque é claro que nós vamos lembrar dos heterossemânticos. São aquelas palavras que escrevem ou semelhantes ou igual ao português, mas o significado é totalmente diferente, como é o caso que nós temos aqui nesse texto que eu trouxe para vocês. Então, é importante, sempre eu falo para vocês em sala de aula, é importante ir o passo a passo. Diferente, né? Até falo, como você faz a sua prova de português, como alguns alunos que escolhem o inglês, o espanhol é muito importante você terminar o texto e fazer essa pergunta. Qual é a ideia central do texto? E, mais uma vez, muito cuidado com o vocabulário. O vocabulário do espanhol, semelhante ao português, ele pode mudar totalmente a ideia do texto. Então, eu trouxe essa questão aqui, trouxe esse texto, que também é muito importante a parte do vocabulário. Outra coisa que nós vamos aqui tomar cuidado é que nós não somos conhecedores, inclusive eu, não sou conhecedora de todo o vocabulário de espanhol. Mas quando eu leio um texto, esse texto, de acordo com o tema, eu consigo se identificar aquela palavra desconhecida até então, de acordo com a ideia, com as referências que eu vou tendo no texto, né? Então, sempre esse cuidado quando eu falo da prova de espanhol. Leia o texto por completo. Lê o texto por completo, você vai para o enunciado da questão, o comando da questão. É outra coisa que você vai tomar cuidado, né? Não é porque a opção tem lá no texto que é a resposta correta. Você vai tomar cuidado com o enunciado, com o comando da questão. Então, vamos lá. Faça a leitura completa, vou para o comando da questão e faço com muito cuidado a leitura das 5 opções. Então, é o que nós vamos fazer agora e eu gostaria que você me acompanhasse. É possível reduzir a basura? Olha aí um heterossemântico, né? Mas não vamos falar de muita coisa não sobre isso. No finalzinho você já percebe, professora, quando eu leio o texto eu já percebi o que é essa palavra, basura. Então não se preocupe ainda com o vocabulário, que você já começa e já vê logo no título e fica logo assustado, né? Vamos ler o texto inteiro. Isso facilita, isso é o grande facilitador da língua espanhola. É possível reduzir a basura. Em México, se producem mais de 10 milhões de metros cúbicos de basura mensualmente, depositados em mais de 50 mil tiradeiros de basura legais e clandestinos, que afetam de maneira direta nossa qualidade de vida, pois nossos recursos naturais são utilizados desproporcionalmente como matérias-primas que luego desechamos e tiramos, convertindo-los em materiais inúteis e focos de infecção. Você percebe aí várias partes do texto que eu já posso direcionar para essa palavra aí, basura. Mas vamos continuar a leitura. Todo aquello que compramos e consumimos tem uma relação direta com o que tiramos, consumindo racionalmente, evitando o derroche e usando solo o indispensável, diretamente colaboramos com o cuidado do ambiente. Se a basura se compõe de vários desperdícios
e si como desperdícios no fueron basura, si los separamos adequadamente, podremos controlarlos e evitar posteriores problemas. Reciclar, olha a palavra-chave do texto. Reciclar se traduz em importantes ahorros de energia, ahorro de água potável, ahorro de matérias-primas, menor impacto em los ecossistemas e seus recursos naturais e ahorro de tempo, dinheiro e esforço. É necessário saber para começar a actuar. Então, eu percebo que com a leitura do texto, eu já consigo, tem aí a palavra-chave que é reciclar, basura, que é lixo. Eu fazendo essa reciclagem, eu consigo economizar energia, água potável, matérias-primas. Olha aí o que eu já estou aí, já falando da tradução da palavra ahorro, o verbo ahorar. Fica muito simples agora eu resolver essa questão. Vamos comigo aqui saber o que é que ele pede. A partir do que se afirma no último parágrafo, é necessário saber para começar a actuar. Veja aqui que é a última informação que ele dá no texto. Só que quando ele fala que é necessário saber para começar a actuar, lá antes dessa afirmação, ele já dá a palavra-chave aí para a gente, né? Que seria o quê? Reciclar. Então, eu tenho aqui A, informar o leitor a respeito da importância da reciclagem para a conservação do meio ambiente. Item B, indicar os cuidados que se deve ter para não consumir alimentos que podem ser focos de infecção. Item C, denunciar o quanto o consumismo é nocivo, pois é gerador dos dejetos produzidos no México. Item D, ensinar como economizar tempo, dinheiro e esforço a partir dos 50 mil depósitos de lixo legalizados. Item E, alertar a população mexicana para os perigos causados pelos consumidores de matéria-prima reciclável. Como nós já comentamos aqui, bem no finalzinho do texto, né? Ele já coloca aí o que é necessário eu saber para começar a atuar. Então, eu vou procurar aqui a opção onde fala de reciclar, informar o leitor a respeito da importância da reciclagem para a conservação do meio ambiente. Só lembrando que essa questão aí, eu trabalho com a habilidade 5, porque eu estou trabalhando a informação do texto, mas é necessário, sim, um conhecimento de vocabulário. Ok, você marcando aí, brilhantismo da professora Ana Paula, o item A de amor, A de aprovação. Aqui uma dica para você, antes dos seus alunos conversar sobre língua portuguesa de novo. Você separa seu material nas vésperas, a sua roupa, uma roupa que seja tranquila, que não seja muito apertada, ok? Um sapato legal, um tênis, uma sandália legal, tá certo? Separa a documentação, tudo isso à noite. Nada de fazer extravagâncias na noite anterior, ok? De jeito nenhum. Alimentação normal, se alimente bem, né? Veja a documentação, isso é muito importante. Observe o trânsito da cidade de Fortaleza, então você tem que estar atento a isso aí para não sofrer nenhum percalço na sua prova do Enem no domingo que se avizinha, tá bom, galera? É uma dica da gente do Farias Brito, tá bom? Fé no coração, vai dar tudo certo, você foi bem preparado e os seus alunos confirma conversando com vocês na sua segunda questão dessa noite. Moçada, então vamos à segunda questão, muito importante, de um texto de Fernando Veríssimo, Luiz Fernando Veríssimo, filho do famoso romancista, né, Érico Veríssimo. O mundo é como um espelho que devolve a cada pessoa o reflexo de seus próprios pensamentos e seus atos. A maneira como você encara a vida é que faz toda a diferença. A vida muda quando você muda. Atribuído aí ao grande Luiz Fernando Veríssimo, autor de Analista de Bagé e outras crônicas maravilhosas. Bem, o que é que a questão quer a partir desse texto do Luiz Fernando? Nessa mensagem, que leva o leitor a refletir sobre os seus pensamentos e ações, o autor usou o vocábulo como, respectivamente, com as seguintes funções:
Então, a função da palavra dentro do texto, quer dizer, qual o desempenho semântico dela, o papel dela na construção da mensagem. O item A diz o seguinte: palavra explicativa, introduzindo esclarecimento, e advérbio denotando intensidade. Primeiro, examinemos de novo. O mundo é como um espelho. Ele está entre a palavra mundo e a palavra espelho. E o verbo ligação fazendo o papel de conector, pois é o verbo cópula, o verbo que liga simplesmente, é o papel de conector. Então, mundo igual o espelho. O mundo é como o espelho. Há uma ideia de semelhança aí entre o espelho e o mundo. Lembre-se, se eu dissesse o mundo é um espelho, teríamos uma metáfora, porque a metáfora não tem a palavra como intermediando. Com a palavra como intermediando, nós temos a comparação. O mundo é comparável a um espelho. Se eu digo que o mundo é um espelho, eu tenho metáfora, que é uma comparação sem um nexo comparativo explícito. Se eu tenho um nexo comparativo explícito, eu tenho como a comparação. Então, o mundo é como um espelho, nós temos aí um elemento comparativo e não, como se disse aí no item A, não há explicação, tampouco a ideia de intensidade, na segunda ocorrência, a maneira como você encara a vida. Sempre que o como vier depois da palavra maneira, modo, o como desempenha papel de pronome relativo. A maneira como, o modo como, já é indício de tratar-se de um pronome relativo, que introduz uma oração adjetiva. Porque a ideia central é, a maneira é que faz a diferença. Como você encara a vida. Esse como você encara a vida é uma oração adjetiva, introduzida por um pronome relativo, que é o como aí, que indica o modo. O pronome relativo que introduz ideia de modo é o como. E como é que eu vou saber que como é relativo? Quando ele vier depois de um substantivo, modificando. No caso, especificando, detalhando, já que não há vírgula entre eles. Porque as orações adjetivas são ou explicativa ou restritiva. Não havendo vírgulas, restritivas são, como é o caso aí do como, modificando o substantivo maneira, determinando, restringindo-lhe a semântica que é de modo. Então nós temos que o item A está falso, e pelo comentário abrangente que fiz, né, também não indica condição, nem expressa espanto, como conjunção que poderia ser, mas não é. Partícula expletiva, que é a chamada também de reals, que pode ser tirada da frase sem prejuízo, também não é. Conjunção coordenativa não é. Né? A primeira é uma conjunção subordinativa, né? Que introduz aí uma oração predicativa, né? O mundo é isso, né? Lembra que as orações que equivalem a isso são orações substantivas. Tem um verbo ligação, ela é predicativa. Não é o caso aqui. Substantivo, não, o como não é substantivo. O como, eu substantivasse, colocasse o artigo antes. Não é o caso. E verbo, denotando como não é verbo, de maneira nenhuma, não é o verbo comer. E a letra E, pelo nosso comentário, você já com certeza sabe que se trata da letra E. Conjunção subordinativa, estabelecendo uma comparação, se tirarmos ficará uma metáfora, e depois um pronome relativo, resgatando a ideia de maneira, introduzindo o modo, porque como depois do substantivo modo ou maneira, ele é um elemento chamado pronome relativo, introdutor de orações adjetivas. Então a resposta correta está aí na letra E. É isso? Vamos lá.
Ok, meu querido Souza Nunes, ok, você queremos mandar um abraço todo especial a todos os alunos do Farias Brito, bem como também aos alunos das escolas conveniadas à UFB e a galera de todo o Brasil da plataforma FB Online. Eu tenho que ler isso aqui. É sempre bom lembrar que a maior aprovação em medicina 2023 nas federais é o SISU 2023 e na estadual foi do Farias Brito. Além disso, foram 133 primeiros lugares de cursos em total de 131 nas federais do Ceará. Dali Farias Brito, campeão do ITA, do IME, 8 vezes consecutivo do Enem, das Olimpíadas Nacionais e Internacionais. Olha esse VT, sapeca aí como é bonito. Meu nome é Jamile, minha avó é professora aposentada e minha mãe também é professora, em Nova Russa, Ceará. Com essas duas mulheres, aprendi o amor e o sonho que agora eu realizei. Sonhos realizados levaram o Farias Brito em 2023 à maior aprovação em medicina nas federais do Ceará e na estadual, e ao primeiro lugar em medicina na UFC Fortaleza, na Federal do Cariri e na Unifor. Farias Brito. Falou medicina, falou Farias Brito. O WhatsApp do programa não para de receber mensagens. Vamos lá, eu vou repetir mais uma vez a questão da noite, a bom da noite. Se liga aí, vou ler aqui. Qual poeta, autor de Os Lusíadas, tem seu 5º centenário, 500 anos, galera, de nascimento celebrado este ano? Qual poeta, autor de Os Lusíadas, tem seu 5º centenário de nascimento celebrado este ano? Você vai se comunicar com a gente, conosco, 85 982 11 7203 é o zap da sua participação. O professor Ademar bate mais um papo na língua inglesa, na língua de Shakespeare, com vocês para arrebentar no Enem que se avizinha. Vai lá, Ademar. Vamos lá, Tadeu. Bom, gente, é o seguinte, essa questão aqui eu fiz baseada numa outra que já caiu no Enem, tá? Para a gente discutir aqui um pouquinho alguns elementos bem interessantes sobre essa imagem que eu vou mostrar, tá? Essa questão é da competência 2, habilidade 7, e a habilidade 7 ela fala sobre a função social do texto, é como o texto conversa, né? Ele traz essa conversa que precisa ser tida com a sociedade, né? Então, nesse caso aqui nós temos uma mulher, né, provavelmente muçulmana, e na boca dela, olha só que coisa interessante, né? Olha só como é que a imagem se constrói aí pra gente, né? Você está observando aqui, ó, nesse trecho, bem aqui onde eu estou passando o mouse, tá vendo? Esse trecho aqui, isso aqui é uma ferramenta de busca, E você, usuário da internet, sabe que quando você começa a digitar alguma coisa lá no Google ou em alguma outra ferramenta, o texto tende a ir sendo completado, né, por buscas de outros usuários, né? Então, alguém colocou aí, né, você pode observar, women need to, as mulheres precisam, e aí as sugestões do complemento, ou seja, as sugestões de busca, aquilo que algumas pessoas já haviam procurado, aparece exatamente sendo colocado ali embaixo. Olha só como isso é construído de uma forma interessante, porque além disso, olha onde essa escrita aparece. Ela está sendo colocada na boca da mulher, né? Tapando ali, impedindo que ela fale, impedindo que ela se expresse, impedindo que ela manifeste suas escolhas. E observa que o que aparece completando é: women need to be put in their place. As mulheres precisam ser colocadas em seus lugares. Women need to know their place. As mulheres precisam conhecer, saber qual é o seu lugar. Women need to be controlled. As mulheres precisam ser controladas. Women need to be disciplined. Elas precisam ser disciplinadas. Olha, obviamente que isso vai contra tudo aquilo que nós acreditamos hoje como sociedade, e isso daqui foi uma campanha das Nações Unidas, né? Da United Nations. E aí nós temos exatamente
a frase que desconstrói totalmente o que está sendo colocado ali. O que as mulheres realmente precisam está bem aqui, ó. Women need to be seen as equal. As mulheres precisam, na verdade, serem vistas como iguais. E a gente sabe que em determinados grupos tradicionais, né, em determinadas culturas, as mulheres são tidas como inferiores, né, em relação aos homens, tá bom? Então, nessa imagem, né, a gente tem aquilo que nós chamamos de elementos verbais e não verbais, né? A gente tem a imagem da mulher em si, que inclusive está portando ali uma roupa típica, né, de um desses grupos étnicos tradicionais, onde a mulher não pode, por exemplo, mostrar o cabelo, né, não pode se ornamentar, né? Então, é essa a ideia que a gente tem no cartaz. Olhando agora para a questão, nós temos aí, ó, os recursos utilizados nesse pôster de divulgação, né? Normalmente o Enem traz, é comum vir, né, o uso da linguagem verbal e não verbal, tá? Então, nesse caso, ele fala só desses recursos. Nesse pôster de divulgação de uma campanha, levam o leitor a refletir sobre a necessidade de quê? Ora, depois de analisarmos, de pensarmos sobre essa imagem, né, essa construção, nós observamos que, de fato, o que a gente está tentando fazer, ou o que as Nações Unidas tentaram fazer com esse cartaz é provocar, né, essa inquietação, né, na sociedade como um todo, né? Quando ela lança esse cartaz, ela está colocando a gente para pensar sobre. Por isso que essa é uma questão de habilidade 7, certo? Então, obviamente, que ao lermos o texto, nós temos aí essa ideia, né, de desconstruir estereótipos que limitam as possibilidades e escolhas das mulheres, né? À medida que que há esse impedimento delas falarem, né, que há essa impossibilidade de se manifestarem como gostariam, então automaticamente suas escolhas elas são castradas, não existe a possibilidade, né? Então, de fato, o nosso item correto é o item D. Observa que existem alguns itens bastante absurdos, né, que vão totalmente contrários ao que se propõe a mensagem da imagem, né? Por exemplo, reforçar a visão de que o papel da mulher é definido por normas culturais distintas, né? Sim, existem essas normas culturais, existem, só que você tem que ter cuidado porque o texto não quer reforçar isso, né? Assim como que ele também não apoia, né, no item B, ó, a ideia de que as mulheres precisam ser orientadas em relação às suas escolhas, né? As mulheres escolhem o que quiserem, né? A verdade é essa. Letra C, promover a ideia de que as mulheres devem seguir padrões culturais predeterminados. De novo, vai contra essa imagem construída ali e reforçada pelo nosso texto, tá? Reafirmar os papéis tradicionais que se esperam de que as mulheres tenham na sociedade. Obviamente que se isso fosse veiculado de uma outra forma, sem esses dizeres, talvez até pudesse ser, né, se fosse um propósito de uma campanha de um determinado grupo cultural, étnico, aí tudo bem, mas nesse caso vai totalmente contrário à campanha das Nações Unidas, tá bom? Portanto, nosso item é o item D e a gente fecha com essa questão, tá? Passando aqui então para dizer para você que vocês estão preparados, né? Vocês, nossos queridos alunos e alunas, estão preparados. Essa prova de inglês é uma prova bem tranquila, você sabe, são apenas 5 questões. E aí, se você tiver, né, em dúvida em algum vocabulário, leia o contexto, tente entender pelo contexto, tente utilizar os elementos que foram fornecidos na questão, como uma imagem, uma expressão que aparece lá para você tentar resolver, tá bom? Mas eu tenho certeza que ao longo desse caminho a gente se preparou tão bem, né? Fizemos tantos exercícios ao longo de todas essas nossas 30 aulas? Não, 40 aulas, né? Né, Souza? O material são 40, né? 40 aulas. Ao longo de todas essas aulas aí, né? A gente vem estudando e vem resolvendo isso de uma maneira gloriosa e tenho certeza que você está pronto, tá bom? Beijo para vocês, fiquem bem. Caiu um negócio aqui no meu olho. Beijo para vocês, fiquem bem, boa prova, que esse domingo seja de vitória. Abraço para vocês, tchauzinho.
Valeu, Ademar, show de bola, você marcando na questão 6, o item D de dado. Galera, é o seguinte, o Farias Brito, vai aparecer uma imagem agora, um VT legal, vou falar para vocês de uma coisa bacana do Farias Brito, isso muito nos orgulha. O Farias Brito é o primeiro lugar do Brasil no Enem em 8 anos consecutivos e 14 vezes campeão em 16 edições do Top of Mind. O FB é o maior vencedor da categoria. Ser o colégio preferido pelo cearense nos enche de orgulho e de gratidão. Um reconhecimento que nos traz a certeza de quanto tem valido a pena dedicar 89 anos à formação de gerações de estudantes. Ok, galera? Isso muito nos orgulha dessa escola que tem lá do baby, criancinha de 4 meses de vida, até a universidade, a UniFB, ok? Arrebentando de educação, de cultura, de conhecimento para os nossos educandos, ok? A Ana Paula confirma todo esse sucesso, conversando com vocês sobre o espanhol, que vai fazer você arrebentar, nenê. Vai lá, Ana Paula, detona. Vamos aqui com nosso seguinte texto, lembrando para você, faça uma boa leitura, entenda a ideia central do texto, para que você possa ir para a questão com mais segurança. Então, vamos acompanhar comigo a questão 8, onde o texto fala de Mujeres de la Radio en la Selva Tropical. 3 valientes mujeres de Equador han emprendido uma luta digital. Com micrófono e gravadora, atravessam a selva tropical. Su pequena emissora de rádio se convierte em bastión contra a explotação de sua terra. Os pueblos indígenas de la selva amazônicas estão ameaçados. As empresas petroleiras estão invadindo cada vez mais seus hábitats. As reporteras radiales vuelven a suas raízes para darles voz a las mujeres indígenas. Observe que o primeiro parágrafo ele fez todo o contexto da situação, né, da situação em que estava atravessando essas mulheres, né? Mariana Canelos, Rijun U Juncar e Rupai Sumaque vivem hoje em la ciudad, pero nasceram e se criaram em la selva. Además del español, também hablan sus lenguas tribales, lo que es indispensable para llegar a los oyentes en los remotos pueblos amazónicos. Hasta ahora, nadie ha dado voz a las mujeres de las aldeas, pero nosotras lo hacemos, dice Mariana Canelos. Queremos mostrar su vida cotidiana, grabar sus historias y canciones antes que se olviden. Para ello, las mujeres de la radio se trasladan en canoa por el Amazonas y sus afluentes, incluso em las zonas mais remotas. E aqui eu gostaria de destacar essa passagem aqui, onde uma delas diz: hasta ahora nadie ha dado voz a las mujeres de las aldeias. E observe que essas 3 mulheres, elas estão, como diz o início do texto, né? Han empreendido uma luta digital com micrófono e gravadora. Então, elas 3, né? Aquela voz, né? E uma delas diz que hasta ahora nadie, ninguém ha dado voz a las mujeres de las aldeias, pero nosotras lo hacemos. E outra parte importante é essa que queremos mostrar sua vida cotidiana, gravar suas histórias e canções antes de que se olvidem. Olhe mais uma vez aí a importância do vocabulário. E é claro que quando eu faço essa leitura e eu percebo todo o contexto, eu atualizo esse contexto, fica bem mais fácil para mim eu entender quando ele pede aqui na questão o trecho, o que é que eu estou entendendo quando ele diz no trecho, antes que se olvidem. Qual é o temor dessas 3 mulheres? Mais uma vez, observe os trechos que eu separei. Hasta ahora nadie ha dado voz a las mujeres de las aldeias, pero nosotras lo hacemos.
Queremos mostrar sua vida cotidiana, gravar suas histórias e canções antes que se olvidem. Então, qual é o temor dessas 3 mulheres? Item A, a emissora de rádio seja alvo de censura política. Item B, os povos remotos percam acesso ao rádio. Item C, as histórias do seu povo sejam esquecidas. Item D, a voz das mulheres indígenas seja calada. Item E, os povos indígenas sejam ameaçados. Observe perfeitamente, isso aí é muito simples perceber isso no texto, que essas mulheres, elas pegaram o quê? O micrófono e gravadora. E lá elas colocaram a voz. Independente, eu sei ou não o que é o verbo olvidar, que é o verbo esquecer, pelo contexto, eu entendo que essas 3 mulheres, elas não queriam que a história do seu povo, que a sua cultura, que os seus costumes fossem esquecidos. Por isso eu tenho como resposta correta o item C. As histórias do seu povo sejam esquecidas. Era o temor dessas 3 mulheres. Gente, passando aqui, mais uma vez, para desejar uma excelente prova para vocês. Sabendo que a prova de espanhol requer um pouco de cuidado por causa da semelhança que eu tenho com a língua portuguesa. Mas isso não interfere de maneira alguma que você tenha essa dificuldade, principalmente por causa do vocabulário. Sabendo que nós passamos o ano inteiro fazendo práticas de texto, resolvendo questões, falando de vocabulário, conhecendo algumas expressões, nós temos a certeza absoluta que domingo sua prova de espanhol será um sucesso. E nos encontraremos aqui no comentário da prova de domingo somente para aliviar o nosso coração, na certeza de que vocês farão uma excelente prova. Deixo aqui o meu abraço e hasta la vista. Show de bola, Ana Paula, dicas importantes e uma energia muito positiva para você, caro vestibulando que vai prestar aí o Enem nesse domingo que se avizinha, tá bom? Gente, tem um VT agora maravilhoso, né, sobre o Farias Brito. Recebemos uma mensagem aqui no WhatsApp falando sobre o Cariri, né? E aí alguns pais perguntando sobre como é que se informa sobre o FB Cariri. Fica aí com esse vídeo, eu vou ler aqui, vai lá, a imagem. Galera, é o seguinte, o Farias Brito chegou ao Cariri realmente, né? A excelência de uma escola que vem formando gerações agora também naquela região lá. Quem tem muita gente querendo se informar, se você tem 8898-141-7373, vou repetir, para você que mora nas regiões aí, Barbalha, Crato e circunvizinhos, vamos lá, 88-981-41-7373 é o telefone para que você mantenha contato, ok, galera? Com a galera, o pessoal, os profissionais do FB Cariri, tá bom? O professor Souza Nunes vai conversar com vocês mais um papo muito legal na questão 4, não é isso, Souza? Questão 3, né, Souza? Questão 3 dessa noite, língua portuguesa. Vai lá, Souza. Exatamente, Tadeu. Vamos à questão 3, uma questão muito interessante, muito cobrada no Enem. Toda edição se cobra as funções da linguagem. 6 são as funções da linguagem. Todas estão presentes, mas apenas uma se ressalta conforme o objetivo da comunicação. Tá? Vejamos este texto da Secretaria de Comunicação Social Brasil contra Fake. Bem-vindo ao Brasil contra Fake. Aqui você encontra respostas para as principais fake news envolvendo o governo federal. Brasil contra Fake. Repete aí o bordão. Parece uma cidadã, uma jovem, consultando um celular, um smartphone, e certamente sugerindo que ela está consultando o site do governo para desfazer dúvidas
e desfazer desinformações. Bem, a questão diz: considerando as diferentes funções da linguagem e observando o elemento da comunicação no qual a mensagem está predominantemente centrada, o texto apresentado tem a função de. Então você vai observar em que elemento da comunicação essa mensagem, esta comunicação está centrada. Bem, veja bem, nós temos inicialmente o texto, o autor do texto, dá boas-vindas ao leitor. Bem-vindo ao Brasil contra Fake. Né? Você vai adentrar certamente o site. E aqui você encontra respostas. O conteúdo da matéria são respostas para perguntas, para dúvidas acerca de fake news, envolvendo, claro, o governo federal. Bem, diz o item A: estabelecer e manter o contato social. Todos sabem que quando a mensagem, o texto está centrado no contato, só quer estabelecer o contato, nós temos a função fática. Ou seja, oi, olá, como está você? É aquela função que tenta evitar ruídos comunicativos. Ou seja, havendo um ruído, não pode haver comunicação. Ruído é o contrário de comunicação. Testar o canal, quando o canal fica em evidência, né? Quando você fala oi, olá, como vai, estabelecendo, portanto, o passo inicial para começar a comunicação. Não é o caso aqui. Embora possamos dizer assim, bem-vindo ao, podia ser uma espécie de testar o canal, mas aí mais ou menos um cumprimento, né? Mas ele quer aquilo em que se centra, né, o texto para promover a sua comunicação. Não é o caso. Evidenciar a subjetividade do emissor. Ou seja, quando a mensagem está centrada no eu, a função é emotiva ou expressiva. Perceba que o texto não está centrado no eu, nem eu aparece aí. Há uma certa impessoalidade, há um você, que poderia levar a certa dúvida nos itens que virão depois. Mas não há subjetividade, o texto lírico é aquele centrado no eu, fala usando o eu estou feliz, eu faço isso, eu faço aquilo, aí seria a função emotiva, também chamada expressiva, não é o caso. Informar o leitor a respeito de um tema. Eu tenho um leitor aqui na forma de você. E alguém poderia pensar que aí seria função conativa, também chamada apelativa. Porém, sobrepõe-se a esse você a informação, o referente, a realidade. Ou seja, o objetivo do texto é informar acerca desse tópico que é fake news e como tratá-la, como enfrentá-la, como lidar com ela. Então, há de fato um texto informativo, centrado na informação, buscando informar o leitor para desfazer dúvidas acerca do fato. Então, informar o leitor a respeito de um tema, o tema aí é fake news contra o governo federal, Brasil contra fake, isso é repetido, obviamente. Mas o item D diz assim, interferir no comportamento do receptor. Ora, quando tudo foca o receptor, quando ele é o centro da informação, nós temos a função apelativa ou conativa. Normalmente se reconhece a função com verbos no imperativo. Compre isso, faça isso. Ou seja, uma ordem, um pedido, um comando com o intuito de modificar o comportamento do leitor mediante essas ordens que ele, obedecendo, obviamente, vai interferir no seu comportamento, no seu procedimento. Não é o caso aí. Está informando
que esse site do governo pode ser usado pelo cidadão para informar-se e, obviamente, desfazer fake news. Bem, a letra C, função informativa ou referencial. A letra D, conativa ou apelativa. E a letra E, falar da própria linguagem e de seu código. Quando o código fica em evidência, a função é metalinguística ou metalinguagem, que você encontra nos dicionários, cuja função é explicar o significado de palavras. Esta aula aqui de português, de linguagens, tem por fim explicar o funcionamento da língua. Portanto, neste momento agora, predomina a função metalinguística, eu estou explicando a língua, o funcionamento dela, mas no caso do texto em tela, nós temos a função informativa ou também função referencial. Referente sendo a realidade. É isso aí, letra C de casa. Ok, você marcando aí a letra C de casa, tá bom? Na questão brilhantemente comentada mais uma vez por essa fera do Farias Brito, que é o professor Souza Nunes. Galera, é o seguinte, você que não é de Fortaleza e quer assistir os aulões de véspera com a equipe de professores, com metodologia que é por primeiro lugar do Enem por 8 anos consecutivos, no dia 2 e 9 de novembro, no YouTube do FB Online, teremos a transmissão especial com as dicas que vão fazer a diferença para você conquistar sua aprovação. Não perca, sábado, dia 2, né, galera, amanhã, e 9 de novembro, às 9 horas da manhã, uma aula maravilhosa, um encontro maravilhoso com os grandes professores do Farias Brito, para ser mais um auxílio luxuoso ao seu sucesso que se avizinha aí no Enem, tá bom? O professor Souza Nunes agora vai conversar com vocês, eu vou ser mais uma vez bem nordestino, a sua derradeira questão dessa noite para o seu deleite e seu auxílio luxuoso para você arrebentar domingo na prova do Enem, tá bom, galera? Se liga aí, vamos lá, Souza, detona aí a última questão. Então vamos lá, moçada, a quarta questão também importante, a temática dela, né? O lixo é seu. Veja aí na imagem, no chamado do texto, e embaixo tem uma imagem com sacolas de lixo cheias, com cores diversas. Obviamente, cada cor um tipo de lixo. Observe que esse tipo de texto exige que nós examinemos cada detalhe aí, né? Tem um saco preto no início, né, em frente, e saco de diversas cores por trás ou lateralmente. E um verbo no imperativo, faça coleta seletiva. Condição para um mundo melhor. Acorda, cidadão. Há pouco falávamos sobre a questão das funções da linguagem. Se fôssemos examinar aqui, veja que o foco está em você, o lixo é seu, faça, imperativo, né? Acorda, cidadão, aí teria uma função predominantemente conativa ou apelativa, visando mudar o comportamento do cidadão. Tá? Bem, a questão, o enunciado diz o seguinte: esse anúncio publicitário tem como objetivo principal chamar a atenção do leitor para a finalidade desse anúncio publicitário. Infinidade de processos degradantes que o ser humano vem infringindo. Quero que você faça uma pequena correção aqui. Há um vocábulo infligir, é violar. Se eu trocar esse R por L, infligindo, aí tirando N, infligindo com L é aplicando, infringindo é violando, infrim com N e com R é violar, fli, F-L-I, sem um N, é aplicar, é no sentido de aplicar, corrige aí, e aí aproveita a oportunidade para falar dos parônimos, palavras que se parecem na escrita e na pronúncia. Infligir, I-N-F-L-I-G-I-R, infligir, é aplicar pena, castigo, alguma coisa assim. Infringir, com R, como está escrito aí, e N, é violar, né, descumprir alguma coisa. Então faça essa pequena correção, troque o R por L e elimine o N.
vem infligindo ao planeta, aplicando ao planeta, inclusive com os descartes de forma irresponsável. Então não é só falar de infinidade de processos, né? Eles estão subentendidos, mas a imagem com sacos de lixos diversos tem uma implicação aí. Falta de sensibilidade humana para perceber que determinados materiais levam séculos para se decompor, que deve ser evitado a todo custo. Bem, a intenção do texto, do texto, não é fazer trazer essa percepção. Mas um outro gesto é pretendido com a imagem e com a ideia, o lixo é seu. Bem, degradação do meio ambiente e do bem-estar dos indivíduos. E, de inúmeras maneiras, principalmente pela profusão de lixo gerado pelo consumo inconsequente. Essas informações são secundárias em relação à imagem e o que o texto quer. O que o texto quer é que ele faça a sua parte, selecione, separe o lixo conforme as imagens indicam em cores diversas. Bem, importância de separar os resíduos descartados diariamente. Resíduos descartados, o lixo, a fim de preservar o meio ambiente, contribuindo assim para melhorar a vida na Terra. Veja aí que a palavra separar está subentendida ou do mesmo campo semântico que seletiva. Coleta seletiva, selecionar, separar, discriminar, como as imagens em diferentes cores indicam. O lixo é seu, separe o seu lixo, selecione uma condição para um mundo melhor, conforme está aqui. Também todo traduzido aqui, importante separar o lixo para melhorar a Terra. A última questão, último item diz, criação de ações que impeçam as pessoas de agir contra a natureza, individual e coletivamente, subentendendo-se que isso será feito por meio de organizações destinadas a esse fim. Em nenhum momento isso é contemplado pela imagem grande, e o lixo é seu, a imagem grande, que é o centro da atenção, o foco de tudo. Letra D de dado. E aqui ficamos, moçada maravilhosa, certos de que vocês estão cada vez mais preparados para enfrentar essa prova de domingo com grande êxito, Com grande êxito. Aqui fica também meu abraço a todos vocês que nos acompanharam durante o ano, burilando o conhecimento, iluminando as dúvidas e fazendo tudo para crescer, para, sobretudo, alcançar um lugar ao sol nas universidades que vocês escolherem. É isso. Ok. Você, caro vestibulando, vamos agora, é o seguinte, o senhor não deve ficar do meu lado aqui, porque ele vai responder aqui a questão da noite. Galera, é o seguinte, vamos aqui ao gabarito da noite. Gabarito da noite, essa noite, vamos aqui, vamos lá, vamos colocar aqui para vocês acompanharem o gabarito. A primeira questão é C de casa, a segunda é de Eva, a terceira é C de casa, a quarta é D de dado. A quinta é A de aprovação, a sexta é D de dado, a sétima é A de amor e a oitava é C de casa. Nós queremos agradecer a honrosa presença do Souza Nunes, da Ana Paula e do... Fala, meu Deus do céu, deu um branco agora. Ademar. Um Ademar, grande professor Ademar, gente muito boa, que estiveram aqui presentes, iluminando, como o Souza Nunes falou, essa noite e as vésperas do Enem que se avizinha. Queremos dizer a você, antes de mais nada, é o seguinte, a questão da noite, quem é esse escritor maravilhoso, Souza Nunes? 500 anos de vida, Isso. Se tivesse vivo, não é isso? Tivesse vivo. Quem é essa fera da língua portuguesa? É o pai do português moderno. Antes dele, tínhamos o português arcaico. Medieval. Ele plasmou o português como conhecemos hoje. Nasceu em 1524, uma dúvida sobre o nascimento dele, 23, 24 ou 25, 1500, mas Portugal escolheu o 24 para comemorar o nascimento deste grande vate, que dizia, as armas
e os Barões Assinalados, que da ocidental praia lusitana, né, partiram por mares nunca dantes navegados, né, escreveu uma obra máxima, também rimas, né, a poesia lírica e essa poesia épica que é a obra Os Lusíadas. E era o grande Camões. O escreveu a obra em 1572. Isso é 1580. O grande Camões, Luís Vaz de Camões. Quase 9.000 versos, em 10 cantos, cantando aos feitos nobres dos navegantes do povo português. Que maravilha, um monstro. Luís Vaz de Camões. Aliás, a literatura portuguesa, e aí inclui o Brasil também, é muito rica, não é isso? Riquíssima. Riquíssima, não é isso? Exatamente. Não é certo? Ok? Galera, é o seguinte, nós vamos entrar em comunicação com os ganhadores dessa noite, tá bom? Dos prêmios. Queremos dizer para vocês, tranquilidade. Qual é a música? Tem 2 músicas que eu podia falar para vocês aqui sobre o domingo. Amanhã será um novo dia, da mais plena alegria que se possa imaginar. E a outra é, anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Você está preparado para brilhar. Farias Brito torce por você. Boa prova. Vamos lá, domingo à tardinha, estaremos comentando a prova do sucesso de vocês. Um beijo, galera. Sucesso. Valeu. Agora é pra valer, com FB eu vou passar. Já vejo o sucesso neste vestibular. Vencer, passar, são verbos que eu sei conjugar. Com o Farias Brito eu chego lá. Agora sei que sou nota 10, na concorrência vou dar de 100. Com o Farias Brito eu vou passar bem. Agora sei que sou nota 10, na concorrência vou dar de 100. Com o Farias Brito eu vou passar bem.